Eu duvido, alguém pega o regimento aqui e dá na minha cara pra mostrar que eu tô errado. Um bando de vagabundo que vota de acordo com o que o líder indica e não sabe o que tá votando. Aí os poucos deputados que vêm pro plenário dessa casa, que se dedica, que lê a porcaria da matéria, não tem o direito de ter o regimento cumprido, eu vou aí na mesa, bater na mesa. Porque se é no grito que ganha aqui, nós vamos ganhar no grito. Ninguém aqui tem a capacidade de me mostrar que eu tô regimentalmente errado. Eu tenho gostado bastante dos últimos capítulos de One Piece. Representando o meu estado de São Paulo, é que me digam para onde está indo o dinheiro do pagador de imposto brasileiro paulista. Por isso meu encaminhamento contra... Aqueles que foram pela aprovação do requerimento permaneça como se acha. Aprovado. Presidente. Senhor presidente. Projeto de lei número 6.359/2025. Discussão. Ele pediu nominal. Ele pediu nominal. Ele fez um requerimento nominal. Ele fez. Não. Você falou e eu fiz a leitura. Ele fez. Projeto de lei número 6.483/2025. Artigo 155, combinado com 95 caput e 96 caput. Não estou nem com o regimento na mão aqui, mas de cabeça eu já sei urgência e questão de ordem, pelo menos. Que assim, é o básico que se espera, presidente. Eu pedi, e nem precisa ser líder para isso, qualquer deputado tem o direito de exigir votação nominal e requerimento de urgência. Eu pedi antes da votação, você desligou o microfone de aparte, e eu não pude, no microfone registrado na Câmara, pedir nominal no requerimento de urgência. Isso não existe, presidente. Não existe. Você sabe que está errado, o secretário-geral da mesa sabe que está errado, todos os consultores concursados sabem que está errado. Não tem ninguém aqui que vai negar que eu estou certo, que eu estou certo. Eu duvido, alguém pega o regimento aqui e dá na minha cara para mostrar que eu estou errado. O mínimo que eu espero, presidente, é respeito com o plenário. Se um deputado pede para cumprir o regimento precisa ser cumprido, presidente. Não existe. Cita o artigo do regimento que contraria o que eu estou dizendo. Não existe. Foi desligado o microfone de aparte no momento que eu pedi a votação nominal para a urgência do projeto, que eu tenho o direito de ter a votação nominal da urgência do projeto, presidente. Então, assim, você me desculpa, você sabe que eu não sou de ter esse temperamento em plenário, mas isso é de um desrespeito, assim, gigantesco. Isso não existe, presidente, isso não existe. Não existe, isso é uma bizarrice, isso é uma escrotidão com o parlamentar que está aqui. Já são poucos os parlamentares que se importam com o que votam, que lê o que votam, que a maioria está tudo no Estado, não sabe nem o que está votando. Bando de vagabundo que vota de acordo com o que o líder indica e não sabe o que está votando, que não honra o próprio mandato. Aí os poucos deputados que vêm para o plenário dessa casa, que se dedica, que lê a porcaria da matéria, não tem o direito de ter o regimento cumprido? Isso é o mínimo que eu espero, presidente. O mínimo. E se for para ser nesses termos, eu vou aí na mesa, bater na mesa. Porque se é no grito que ganha aqui, nós vamos ganhar no grito. Esse atropelo eu não aceito, presidente. Ninguém aqui tem a capacidade de me mostrar que eu estou regimentalmente errado. E eu estou muito curioso para saber a resposta que você vai dar, orientado pelo secretário-geral da mesa, presidente. Eu estou muito curioso para ver se minha questão de ordem vai ser concedida ou se vai ter uma falta de vergonha na cara. E Vossa Excelência está ocupando a presidência. Vossa Excelência pode ser o presidente da Câmara, mas as decisões que são tomadas na noite de hoje, na tarde de hoje, são de responsabilidade de Vossa Excelência. Vossa Excelência é um deputado com quem eu tenho uma excelente relação. Vossa Excelência é um deputado que eu respeito. Mas o que foi feito aqui em plenário, presidente, não existe. Não tem amparo regimental. É um desrespeito com o plenário, é um desrespeito com quem se dedica, é um desrespeito com quem lê a pauta. São poucos os deputados, é a minoria de deputados que faz trabalho de deputado. Aí quem está fazendo é desrespeitado em plenário? Aí não, presidente. Eu estou usando aqui a fala, aqui fazendo esse aparte, e eu vi de fato o deputado Kim Kataguiri pedir verificação nominal. O requerimento de retirada de pauta. Mas eu não pedi retirada de pauta, presidente, eu pedi nominal na urgência. É verdade, presidente, eu me sinto na obrigação. Eu nem apresentei requerimento de retirada de pauta. Que requerimento de retirada de pauta é esse que Vossa Excelência está se referindo? Não, a nominal da urgência, é isso, presidente? A urgência nominal nós vamos votar? O requerimento de retirada de pauta. Não, aí nós vamos fazer nominal. Aí não é, presidente. Aí você está indefinindo a minha questão de ordem antirregimentalmente. Entendeu? A retirada de pauta nós vamos fazer a nominal. Tá bom, se esses vão ser os termos, presidente, então tudo bem. Presidente, pela ordem.
Existe requerimento que precede a votação do requerimento de retirada de pauta, que é o nominal da retirada de pauta. Vossa Excelência vai conceder de ofício e vai prejudicar ou não? Presidente, eu só vou ressaltar, eu não vou nem orientar nesse projeto, nessa retirada de pauta, eu vou dizer sim, eu não vou nem entrar no mérito. Eu só vou ressaltar aqui, foi uma canalice, uma vagabundagem, o que foi feito na votação do requerimento de urgência. Isso não se faz. Todos os deputados e todos os assessores legislativos aqui sabem que não existe isso. Qualquer deputado pode pedir a votação nominal de requerimento de urgência. Qualquer deputado pode. Eu pedi. O microfone estava ilegalmente cortado. Você não pode cortar o microfone de à parte, sendo que ninguém não estava nem utilizando. Uma coisa é você cortar a palavra de um parlamentar que está utilizando ela de maneira antirregimental. A outra coisa é você deixar desligado. E aí você deixa desligado, ninguém pode fazer questão de ordem, ninguém pode pedir a votação nominal. Aí é fácil, porque aí o microfone está desligado. Passa a votação. Aí o seu argumento é, mas você não pediu votação a tempo. Eu pedi, só que o microfone está desligado, eu vou registrar como? Então, presidente, só para registrar isso, lamentável. O deputado Patrus prestou solidariedade a Vossa Excelência, dizendo que eu fui ofensivo a Vossa Excelência. Eu não utilizei nenhum adjetivo para descrevê-lo, presidente e deputado Charles. Eu disse que a decisão foi uma vagabundagem e uma canalice. Se eu não posso criticar uma decisão, se eu não posso adjetivar uma decisão, então não existe imunidade material do parlamento. Então a gente não pode mais falar nada. Se eu não posso descrever uma decisão com palavras duras, em nenhum momento eu disse que Vossa Excelência é isso ou aquilo. Eu disse que a decisão era uma vagabundagem e uma canalice. Se Vossa Excelência decidir mais uma vez retirar as palavras das notas taquigráficas, assim, primeiro que vai ficar até vergonhoso para Vossa Excelência, porque está registrado em vídeo e eu vou fazer questão de republicar. Terceiro que não vai ter efeito nenhum. Então, presidente. Para oferecer. Para que eu possa resumir tanto o meu voto, que é essa parte formal. Não, presidente, questão de ordem. O relator tem que ler o relatório na íntegra. Não existe isso dele resumir. Ué, eu posso ler só o meu voto, sempre permitido aqui, Kim. Não, não existe previsão regimental para isso. Se a gente vai jogar duro com o regimento, a gente vai jogar duro com o regimento. Qual que é o dispositivo? Meu voto. Não, ele não pode dispensar. Eu estou falando com o presidente. A palavra está com o relator, deputado Kim. Por favor, deputado. Questão de ordem, presidente. Ele precisa ler o relatório. Ele falou que vai resumir. Ele não pode. O relatório está publicado, deputado Kim, e a palavra está com o relator. Presidente, questão de ordem. Eu nunca vi precedente de o presidente permitir, não é nem dispensado, o presidente permitir que o relator, com as suas palavras, resumisse o relatório. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Senhor presidente, esse relatório está 10 dias publicado. Presidente, eu tenho a palavra. Eu só quero lamentar muito, que na tarde de hoje, o maior destroçamento de regimento tenha sido feito. Primeiro, Vossa Excelência cortar o microfone de à parte. Segundo, Vossa Excelência não conceder votação nominal em pedido de urgência, que eu nem precisaria ter pedido. A urgência ela já é presumida, porque ela tem quórum qualificado. Qualquer matéria com quórum qualificado, presume-se que a votação precisa ser nominal, sem pedido de ninguém. Mas eu ainda fiz o pedido. Então, já é a terceira ou quarta vez que Vossa Excelência viola o regimento, então eu vou pedir para que pelo menos nessa vez Vossa Excelência cumpra. Presidente, mais uma vez eu vou lamentar aqui a violação que existiu do regimento, porque assim, aí eu não entendo por que a Câmara faz concurso para analista legislativo, para consultor legislativo. Porque se o regimento não serve para nada, deixa os deputados decidirem a regra que eles quiserem. Aí o deputado relator colocou de falta de respeito. Falta de respeito é quando existe uma regra, existe um regimento, existe um direito das minorias parlamentares, e essa regra não é respeitada. Aí quando eu luto pela lei, por uma regra de respeitar o deputado, eu estou sendo desrespeitoso? Quando eu luto para que o mínimo, se o regimento fosse respeitado quando eu provoquei, a gente teria gastado 5 minutos. Agora, vamos ficar mais, vamos lá, qual que é minha potência aqui? Ficar 30 minutos, vocês vão ficar 30 minutos a mais escutando eu reclamar porque o regimento não foi cumprido. Vossas Excelências não se esqueçam que nenhuma maioria é para sempre. E Vossas Excelências não se esqueçam que ninguém é tão poderoso que não possa apanhar e ninguém é tão fraco que não possa bater. Eu acho que Vossas Excelências deveriam levar isso para a vida política de Vossas Excelências.
Porque se for a imposição da vontade da maioria por um martelo, amanhã eu vou ser maioria. Um dia eu vou ser maioria. Eu tenho certeza nessa vida. Tenho 3 certezas. A primeira certeza é a morte, a segunda certeza são os impostos e a terceira certeza é que um dia eu terei maioria aqui. E quando eu tiver maioria aqui e eu agir desta maneira truculenta, ilegal, desrespeitosa com a minoria, e vossas excelências serem minoria, aí não reclamem. Aí não reclamem. Porque eu também sei ser truculento. Eu também sei desrespeitar o regimento. A tarde de hoje poderia ter sido tão mais simples, presidente. Tão mais tranquila. O pessoal poderia ter voltado para casa tão mais cedo. Se fizesse uma coisa simples de cumprir a letra do regimento. Só isso. E eu ainda sou obrigado a escutar de certo parlamentar, que eu não vou citar o nome para não dar direito de resposta, se é que ele sabe que ele tem o direito de chamar direito de resposta, já que não leu o regimento, que alguns parlamentares vão amadurecer e aprender a liturgia do cargo. Alguns já ocupam cargos há tanto tempo que de tão maduros já estão podres. E eu acho que, felizmente, nós temos uma nova geração de parlamentares, nós temos uma nova geração de pessoas que querem ver esse tipo de velhas práticas, esse tipo de gente que se elege com as práticas mais patrimonialistas possíveis, bem longe do poder. Graças a Deus, a mudança é uma questão de quando e não uma questão de ser. Além de ter o regimento descumprido, a gente ainda vai criar mais cargo para o judiciário, que mantém seus próprios privilégios. Agora, e assim, a estimativa de impacto que eu coloquei aqui ainda foi baseado na remissão que o relator fez à lei orçamentária anual. Com certeza o impacto vai ser maior, porque o judiciário nunca coloca nas suas próprias estimativas, e eu já tive algumas experiências de plenário calculando isso, os penduricalhos. Aí eu acho engraçado, né? É desrespeito quando eu peço para o regimento ser cumprido, mas não é desrespeito com a população no país miserável que a gente vive, votar o próprio aumento de salário. Como orienta a missão? Orientação do missão, presidente, evidentemente é não, né? É uma proposta ilegal, inconstitucional, para criar mais cargos, tanto de membros do Poder Judiciário como de assessores, para um poder que não tem cumprido o seu papel, para um poder que tem sido ineficiente, para um poder que tem atropelado outros poderes, para um poder que tem censurado a imprensa, para um poder que tem defendido seus próprios privilégios, seus próprios supersalários, para um poder que não tem feito o devido enfrentamento ao crime organizado, inclusive por falta de coragem, por boa parte dos seus integrantes. Pelo contrário, o que a gente vê principalmente em cortes superiores, como é o caso do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, são cada vez mais decisões, inclusive desrespeitando a própria jurisprudência, inclusive desrespeitando as suas próprias súmulas, inclusive desrespeitando relatores de casos, desrespeitando os próprios precedentes em decisões monocráticas, para beneficiar ou em benefício de criminosos de facções perigosas do nosso país, razão pela qual a missão, mais uma vez digo, vota não. Já não estou mais nem bravo com a situação. Eu só vou, em deferência a Vossa Excelência, em deferência à mesa, já que foram consideradas ofensivas as palavras que eu dirigi à mesa, a Vossa Excelência, em relação ao atropelo regimental que houve, e a retirada das notas taquigráficas das expressões que eu utilizei, eu fiz uma seleção aqui de palavras menos duras para me referir à decisão que foi dada, né? É uma decisão digna de uma festa do caqui, é uma decisão digna de um galinheiro sem galo, de um samba do crioulo doido. É uma decisão mambembe, uma decisão tabajara, uma decisão chinfrim, uma decisão nhaca, uma decisão jururu, uma decisão paia, uma decisão malemolente, uma decisão escangalhada, uma decisão mais torta do que cerca velha, uma decisão mais frouxa que caldo de bila, uma decisão desengonçada, uma decisão estropiada, uma decisão desconjuntada, uma decisão troncha, uma decisão mal ajambrada. Dito isso, presidente, eu quero mais uma vez reforçar que eu não só não estou mais bravo com a situação,
como não guardo nem guardarei, nada contra Vossa Excelência, nem nada contra a mesa. Eu só vou cumprir a missão que eu me dei na noite/tarde de hoje, de utilizar todos os meus tempos regimentais para deixar muito claro que é mais barato cumprir as regras, cumprir o regimento, do que tentar me atropelar. A sessão já teria acabado se o regimento tivesse sido respeitado e eu não tivesse utilizado todos os tempos que eu tive o direito de utilizar. E como em comunicação de liderança eu posso falar sobre o assunto de relevância nacional que eu bem entender, e explicando para o meu eleitor e para o meu apoiador que eu estou utilizando esse tempo justamente porque eu fiz uma argumentação de exigir que uma votação fosse nominal, eu tinha o direito que essa votação fosse nominal, a votação não foi concedida, e aí a partir daí eu apresentei requerimentos de obstrução e me inscrevi em todas as discussões, basicamente para alongar a sessão o máximo possível e mostrar que não vale a pena me atropelar no regimento. E por isso eu vou aproveitar esses últimos 2 minutos para falar um pouco sobre os animes que eu tenho acompanhado. Eu tenho gostado bastante dos últimos capítulos de One Piece, né? O Loki está mostrando a sua Akuma no Mi agora. Frieren também é muito bom de você acompanhar essa segunda temporada, que mostra cada vez mais a reflexão que ela está fazendo sobre a própria vida e sobre a própria jornada. Depois da jornada de vida que ela viveu, agora ela olha para o lado para entender para entender aquilo que ela viveu no passado e olhar para o lado para os seus amigos. O jogo da extinção que está tendo agora também, Jujutsu Kaisen, a animação está muito boa, as lutas estão muito boas, eu recomendo quem queira assistir. Tem agora também o Sentenciado a Ser um Herói, que recentemente também teve conflitos muito bons ali, o uso do dragão e de artilharia para ele reverter a sua situação de revés em que ele se encontrava, e finalmente ver que ele agora, com menos hesitação e cada vez mais integração e aceitando o seu destino de herói, não herói penal, não herói por sentença, mas herói de fato, ele aceita agora o apoio da deusa para fazer justiça. Rooster Fighter também, por mais bizarro que seja, também é um que começou bastante interessante, bastante engraçado. A gente tem também o Experimento de Darwin, né? O Experimento de Darwin também acho que tá no Prime, que também é um excelente anime mostrando um pouco de conflitos, ao mesmo tempo que mostra o conflito do movimento terrorista vegano, também mostra o conflito de você ter um híbrido querendo viver a sua vida tranquilamente, e ao mesmo tempo a tensão da vizinhança em relação àquele estado de tensão e a vinculação indevida daquele híbrido com os movimentos terroristas. Então só deixar essa recomendação aqui. Dava para fazer todos os gastos que estão previstos aqui pelo relator com a licença paternidade, sem mexer 1 milímetro no arcabouço fiscal. Amanhã, quem vai pagar a dívida gerada, a inflação gerada com gasto fora das leis fiscais, é o pagador de imposto. Então é o populismo de entregar no curto prazo, criando uma dívida de longo prazo com mais juro para o pagador de imposto. Por isso que voto não, presidente. O que você acha do Kim como deputado do Brasil? Vamos espalhar as notícias para todos. E não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para juntos batermos a meta de 1000 inscritos. Obrigado e nos vemos no próximo vídeo.